Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma videoaula. O assunto que nós vamos tratar hoje diz respeito também à história do Brasil, porém está relacionado a um conteúdo que vocês já viram há um tempo atrás, aqui nas nossas videoaulas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do período que antecedeu a independência do Brasil, para entender como foi esse momento, né, antes da independência do Brasil. A gente tem que entender, né, como que foi o processo que levou a isso, né, o que estava acontecendo no Brasil antes, e tem bastante coisa aí para a gente falar, tá? Então, vamos começar aí a nossa aula. O tema da nossa aula, né, a corte portuguesa no Brasil, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Qualquer um desses termos a gente pode utilizar, somente não podemos utilizar, podemos falar de fuga, né, que a gente vai discutir logo mais aí, nos próximos slides que eu vou apresentar para vocês. Bom, a gente tem que relembrar então, de um assunto que nós trabalhamos lá atrás, quando a gente estava falando de Revolução Francesa, mais especificamente quando a gente estava falando do Napoleão Bonaparte, eh, e toda a invasão, toda a guerra que ele, né, promoveu dentro do continente europeu, né, invadindo vários países, e ameaçando alguns outros, né, não conseguindo atingir a Inglaterra por ser uma ilha, né, e ele promoveu, né, estipulou aí um tratado chamado Bloqueio Continental, né, falando para que esses países que vocês estão vendo aí no mapa, né, que está fazendo esse cinturão aí, né, imaginário, para que esses países não fizessem acordos comerciais, não comercializassem com a Inglaterra. Hã, e o que que isso tem a ver com a nossa aula, o que que isso está relacionado com a vinda da corte portuguesa para o Brasil? Acontece que Portugal, era um parceiro comercial, né, da Inglaterra já há muito tempo, né. O Brasil era uma colônia portuguesa e não tinha nenhuma manufatura, né, não havia nenhuma indústria aqui, no Brasil. Então todo produto, né, manufaturado, industrializado que entrava no Brasil, era através dessa relação que Portugal mantinha com a Inglaterra, né. Então, eh, o Portugal se vê, né, aí numa sinuca de bico, né, por conta das ameaças de Napoleão, né, de que se Portugal continuasse mantendo essa relação com a Inglaterra, Napoleão poderia invadir Portugal, né, e Portugal, né, se vê aí, né, diante dessa enrascada, porque precisava, né, necessitava aí dos produtos ingleses, e diante, né, dessa incógnita, né, diante dessa aí, enrascada que, Portugal se vê, né, o príncipe regente até então, Dom João VI, né, junto com sua corte, né, decidem então vir para o Brasil, sua colônia próspera, né, grande, né, decidem vir para o Brasil então, hã, para, proteger a sua colônia, né, e deixando aí Portugal, que depois é invadida por Napoleão, tá. A população portuguesa, né, vai acabar se sentindo abandonada, né, pelo príncipe regente, né, vai conviver aí com os franceses durante um bom tempo, e, acaba ficando, né, com um tanto de medo, um sentimento de revolta, né, durante esse período. Mas isso depois a gente vai comentar quais vão ser os desdobramentos, né, de tudo isso. E, né, como isso é tido pela historiografia, como isso é tido pela história e até mesmo reproduzido em séries televisivas, novelas, filmes que a gente, tem retratado até mesmo pela Globo e etcétera, tá.
como vocês estão vendo aí nesse slide que eu coloquei, como uma fuga, né? O rei fugiu com a corte, né? Qual é o problema de se falar isso, que é uma fuga, tá? A ideia de passar uma imagem que o rei, né, depois rei, né, aqui nesse momento apenas um príncipe, o Dom João VI, né, por enquanto, mas uma ideia de que ele era covarde, né, o príncipe bundão e etc e tal. A gente não trata, né, essa vinda da corte como uma fuga, então utilizamos outros termos, a vinda da corte, a transferência da corte, preferimos esses termos, né, e não falamos em fuga. Muitos livros didáticos, apostilas, utilizam esse termo erroneamente, tá? Porque justamente isso que acontece, como eu falei para vocês, muitas novelas e filmes e etc. acabam por reproduzir essa imagem do Dom João VI como um personagem histórico que foi covarde, né? E se a gente parar para pensar, né, como vocês viram aqui, né, ele acabou por deixando Portugal, né, um território minúsculo, né, vindo para o Brasil, né, que era uma colônia próspera e tão grande como vocês conhecem, né, a extensão territorial do nosso país, né, para proteger. Então a gente seria aí, né, um erro falar que é uma pessoa burra ou covarde porque ele foi muito esperto, né? Como que foi então a vinda para o Brasil, né? A frota portuguesa, né, ela foi composta aí de muitas embarcações, cerca de 15 embarcações, tá? Escoltada por navios ingleses, né? Então aí tá a amizade com os ingleses, né? A negociação com os ingleses que já tinha, né, feito esse acordo para que os franceses não atacassem eles no meio do caminho, tá? Quando eu falo que a família real veio para o Brasil, não foram somente a família real, mas funcionários, ministros, né, conselheiros, né, membros do exército, né? Ao todo, calcula-se que de cerca de 12 a 15 mil pessoas teriam vindo para o Brasil nessa viagem. Então, como eu disse para vocês, como é que vão conseguir fugir de uma hora para outra, né? 15 mil pessoas, né? Ó, pega aí as suas coisas, vamos lá para o Brasil, né? É impossível, né? De uma hora para outra 15 mil pessoas, é quase o tamanho de uma cidade, da nossa cidade, né, isso acontecer. Alguns historiadores até cogitam que já havia a ideia, né, do príncipe regente, Dom João VI, cogitava-se de uma possível vinda para o Brasil antes mesmo dessa invasão portuguesa, tá? Bom, seguindo, a viagem ela foi cheia de percalços, cheia de problemas, né? Eles tiveram problema com falta de comida, falta de água, tá? Problemas com muita, falta de higiene, né? Tiveram uma devastação de piolhos que assolou as pessoas no navio, tá? E após 60 dias, quase 60 dias, eles chegam em Salvador. Essa imagem que vocês estão vendo aí é posteriormente quando eles vão chegar no Rio de Janeiro, que é onde depois a corte se instala, mas primeiramente em Salvador, na Bahia, e aí depois de um mês na cidade eles partem para o Rio de Janeiro, e é onde começam as mudanças, tá? Que a corte vai fazer na cidade do Rio de Janeiro, tá? O que a gente vai ter de grande mudança no Rio de Janeiro, tá? Nós vamos ter uma das primeiras mudanças que o rei Dom João VI faz, né? Rei não, ainda príncipe regente, desculpa. É a abertura dos portos, tá? Para as nações amigas, então, né? Essa liberdade de comércio, tá? Que o Brasil vai poder ter, tá? Com os outros países, tá? Posteriormente, em 1810 também, ele vai assinar o Tratado de Navegação e Comércio,
tá? Então, esse tratado, obviamente, que ele acabava beneficiando os produtos eh, ingleses, né, que acabavam tendo uma taxa de impostos muito menor do que os outros países, né, pagavam, tá? Então, essa amizade aí, né, com a Inglaterra, ela continuava de vento em popa, tá? Hã, várias outras coisas que o Dom João VI também vai promover aí na tentativa de deixar o Rio de Janeiro com um ar, né, mais cosmopolita, um ar mais urbano, porque está recebendo a corte, né, então precisava-se ter uma cidade que fosse, né, uma cidade que fizesse jus, né, à família real, né, então a criação de várias coisas, né, instalação de indústria, como eu coloquei para vocês no slide, né, mas a criação de Ministério da Guerra, da Marinha, né, o Ministério da Fazenda e do Interior, tá, o Banco do Brasil, que existe até hoje, foi criação do Dom João VI, tá, a Casa da Moeda, tá, o Supremo Tribunal, Academia Militar, Academia de Belas Artes, o Museu Nacional, Jardim Botânico, então há uma preocupação no sentido de embelezar a cidade, tá, os primeiros cursos universitários que a gente vai ter no Brasil, tá, surgem no período do, do Dom João VI, tá, então havia uma necessidade de eh, produzir cultura, né, alimentar culturalmente a cidade, uma vez que a família real estava no Brasil, ela estava vivendo no Brasil, tá? E era, né, uma tentativa de deixar a capital, Rio de Janeiro, com ares europeus, tá? Também coloquei aí a prensa, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal aí, então, no Brasil, tá? Aqui na frente eu coloquei para vocês a imagem, né, do rei Dom João VI, tá? Uma pintura, tá, dele que está à direita e uma caricatura dele à esquerda, né, nessa contradição de rei, né, herói, rei covarde, como eu falei para vocês, associada àquela ideia, né, da fuga, né, que a gente hoje refuta, né, nós não falamos mais em fuga, mas transferência da corte, tá? Aqui eu não coloquei no slide para vocês, mas, né, eu falei primeiro o príncipe regente, depois o rei Dom João VI, porque posteriormente, 1815, o rei o príncipe, né, Dom João VI, eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, né? Então o Brasil ele se torna, não era mais uma colônia, mas se torna um reino, tá? Isso vai deixar os portugueses muito enfurecidos, né? Eles já estavam se sentindo abandonados porque o príncipe deixa Portugal e vem para cá, né? Eles estavam lá vivendo com os franceses, já, né, naquele medo e etc e tal. Vocês vão ver quais vão ser as consequências disso, tá? Porque os portugueses, já nesse sentimento de abandono, né, e tudo mais, o Dom João VI elevando o Brasil, que era uma colônia portuguesa, pertencia a Portugal, elevando o Brasil à categoria de reino, né, ele sendo rei aqui no Brasil, os portugueses vão ficar com aquela dor de cotovelo, né, vão ficar aí ressentidos e vocês vão ver o que vai acontecer na nossa próxima aula, tudo bem? Até mais então, beijo para todo mundo, até a próxima aula.